Nessa aula vamos falar sobre múltiplo de um número natural, certo? Então, vamos começar fazendo a definição. Vamos imaginar três números naturais, A, B e C. Então, eu vou usar letras para representar os números naturais que irão aparecer na definição. Aí, A, B e C ali, tá certo? Entenda como sendo três números naturais quaisquer. Então, A, B e C, isso aqui são números naturais. Ok? A, B e C são números naturais. Agora, imagine que eu escreva a seguinte igualdade entre eles. Imagine que eu diga que o A ele é igual ao B vezes o C. Ou seja, multiplicando dois deles, vai dar o outro. Ok? Então, ali eu estou dizendo que o número natural A, ele é o resultado da multiplicação do B pelo C. Então, nesse caso aí, tá certo? Se a gente voltar a nossa atenção apenas para o A e o B, aí para isso eu vou querer assinalar o A e o B nessa igualdade. Então imagine aqui que eu volte a minha atenção apenas para o A e para o B, ok? Então não esqueça, eu menciono ali três números naturais que eu estou representando pelas letras A, B e C. São três números naturais quaisquer. E eu estou afirmando que um deles, que é o A, ele é igual à multiplicação dos outros dois. Ok? Aí, o que é que acontece? Eu estou chamando a atenção ali, né? Eu sublinhei o A e o B, porque eu quero mencionar algo sobre o A e sobre o B. Ok? Então, quando eu digo ali que o A ele é B vezes C, ele é igual a B vezes C, você automaticamente está dizendo que o A ele é múltiplo. Você está dizendo que o A ele é múltiplo de B. Ok? Então, dizer que o A é igual a B vezes C é o mesmo que dizer que o A é múltiplo de B. Ou seja, um número natural será múltiplo de um outro número natural se existir um terceiro natural que vezes esse outro dá o primeiro, certo? Então, para afirmar que o A é múltiplo de B, tem que existir um terceiro número natural que quando você multiplica pelo B, vai dar igual ao A, que nesse caso ali é o número C. Note ali que foi dito que o C, quando multiplica o B, ele dá como resultado o A, ok? Então, se existe, você tem dois números naturais, se existe um terceiro número que multiplica um deles e dá o outro, a gente diz que esse outro, tá certo? Esse resultado da multiplicação é múltiplo desse número aqui. Ou seja, naquele caso ali eu digo que o A é múltiplo de B. Uma outra forma de dizer que o A é múltiplo de B é você afirmar que o A é divisível. A gente usa a palavra divisível quando a divisão de um número pelo outro é exata, certo? Então, uma outra forma é você dizer que o A é divisível. O A é divisível por B. Isso são coisas equivalentes, certo? Você dizer que o A é múltiplo de B, dizer que o A é divisível por B, são coisas equivalentes. Então, dizer que o A é divisível por B significa o quê? Significa dizer que existe um terceiro número C, que quando multiplica por B dá igual ao A, conforme eu escrevi nessa igualdade aqui. Então, deixa eu destacar essa igualdade, né? Que essa igualdade, ela indica tudo isso que eu estou escrevendo abaixo dela. E uma outra maneira ainda
equivalente a essas duas que eu disse aqui, A é múltiplo de B e A é divisível por B, uma outra maneira é você dizer que B é um fator do A, certo? Então, que na verdade esse B, esse fator de A, a gente vai chamar em aulas futuras de divisor do A, certo? Porque no momento que você está definindo um múltiplo de alguém, automaticamente você está definindo um divisor desse número A, ok? Então, se A é múltiplo de B, é equivalente a dizer que o B é um divisor do A, só que eu não quero usar o termo divisor agora. Aí o B eu estou chamando de fator do A. Por que ele é um fator do A? Porque ele vezes o C está dando igual ao A. E quando a gente aprendeu multiplicação de números naturais, a gente viu que os números que eu multiplico, eles são denominados de fatores. E o resultado dessa multiplicação a gente chamou de produto. Então, eu posso chamar ali B e C de fatores, certo? E A, como é o resultado da multiplicação, eu chamo A de produto. Então, tanto o B quanto o C ali, eles são fatores do A. Eu não menciono o C por quê? Porque a gente destacou o A e o B para comentar sobre eles. Então, quando eu escrevo que o A ele é o resultado, ou seja, é igual à multiplicação do B pelo C, isso é o mesmo de dizer que o A é múltiplo de B, o A é divisível por B, ou que o B é um fator do A, certo? Agora, para entender isso definitivamente, vamos fazer isso com números, ok? Então, imagine que agora eu olhe para números, ao invés de olhar para letras. Então, vamos supor que eu escreva a seguinte multiplicação. Imagine que eu diga aqui 12, ele é 4 vezes 3. E aí eu quero chamar a atenção para dois deles, certo? E esses dois eu vou sublinhar, ok? Então eu quero chamar a atenção para o número 12, que é o resultado da multiplicação, e aqui para o número 4, que é um dos fatores da multiplicação. Então, pelo que eu escrevi na definição, se o 12 ele é o resultado de 4 vezes 3, ou seja, se 3 vezes o 4 está dando 12, então eu posso afirmar três coisas segundo a minha definição. Eu posso afirmar que 12 é múltiplo de 4. Aí é claro que se eu tivesse destacado ali o número 3, tá certo? Se eu tivesse destacado o 3, o que é que iria acontecer? Ao invés do 4 eu tivesse destacado o 3, eu diria que o 12 é múltiplo de 3. É análogo, certo? Então eu posso afirmar que 12 é múltiplo de 4. Eu posso também afirmar que 12 é divisível. 12 é divisível por 4. O mesmo eu também poderia dizer em relação ao 3. E eu posso dizer que o 4 é um fator. Ele é um fator do 12. Ok? Que aí esse fator de 12 a gente vai chamar futuramente de divisor. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Imagina que eu pegue e diga o seguinte, que 36 ele é igual a 9 vezes 4. E aqui eu vou querer destacar, eu vou querer chamar atenção para o 36 e para o 9. Então, o que é que eu posso afirmar sobre essa igualdade? 36 igual a 9 vezes 4. De acordo com o que a gente definiu, eu posso dizer que 36
36 é múltiplo. 36 é múltiplo de 9. Eu posso também dizer que 36 é divisível. 36 vai ser divisível por 9. E eu posso também dizer que 9 é um fator. 9 é um fator de 36. Ok? Então essas são as três coisas que eu escrevo sobre cada igualdade dessa aí, são coisas equivalentes. Lembrando que esse 9, né, que eu disse que é um fator de 36, mais adiante a gente vai estar chamando isso de divisor de 36, ok? Então o múltiplo nada mais é, né, quando eu digo que o 12 ali é múltiplo de 4, significa dizer que o 12 é divisível por 4, ou seja, a divisão do 12 pelo 4 é uma divisão exata. Observe aqui que se eu for olhar a divisão, né, do 12 pelo 4, na hora que eu divido o 12 por 4, a gente sabe que isso dá 3 e o resto é 0. O mesmo eu posso dizer da divisão do 36 pelo 9. Quando eu pego 36 e divido por 9, o resultado é 4 e o resto é 0. Então, quando eu digo que um número ele é múltiplo do outro, quer dizer que a divisão desse número pelo outro será uma divisão que exata, ok? Aí vamos agora aprender como é que se faz, tá certo, para determinar os múltiplos de um determinado número. Como é que a gente acha o conjunto, tá, dos múltiplos de um determinado número? Então, vamos começar com esse exemplo aí. Eu tenho ali eu quero obter os múltiplos de 2, ok? Aí como é que a gente faz para obter os múltiplos de 2? Inicialmente, observe que essa lista de números que aparecem aqui, tá certo? Eu vou indicar com essa seta em azul. Essa lista de números são os números naturais. Essa reticência aqui indica que essa lista continua, né? 6, 7, 8, 9 e assim por diante. E eu quero, no exemplo da letra A, eu quero determinar o conjunto dos múltiplos de 2. Então, como é que eu faço para encontrar todos os números que são múltiplos do 2, ou seja, que são divisíveis pelo 2, ou seja, que o 2 é um fator deles, certo? De acordo com a definição que a gente fez. Ora, o conjunto dos múltiplos de 2, vamos representar o conjunto por essa notação aqui, M de 2. Então, toda vez que eu escrever M de 2, isso vai representar o conjunto dos múltiplos de 2. Agora, como existem múltiplos naturais e múltiplos inteiros, aí para dizer que são múltiplos naturais, eu vou colocar a notação que a gente usa para indicar o conjunto dos números naturais ali embaixo, ok? Então, sempre que eu quiser encontrar o conjunto, ou seja, todos, né, os múltiplos de 2, eu faço o quê? Eu pego o número 2 e multiplico por todos os números naturais. Por isso que ali eu coloquei a lista dos números naturais. Então, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por todos os números naturais. Então, se eu fizer 2 vezes 0, isso vai dar 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E como o conjunto dos naturais continua, isso aqui vai continuar, certo? Então, vai ter uma reticência aqui. Então, o que é que a gente entende? Que se eu tenho um número natural diferente de 0, o conjunto dos seus múltiplos é um conjunto infinito. Ou seja, o número natural 2 ele tem infinitos múltiplos naturais.
E ainda tem os inteiros negativos, certo? Que não vai aparecer agora porque a gente ainda não estudou o conjunto dos números inteiros, apenas o conjunto dos números naturais. Então, para obter os múltiplos de um determinado número natural, basta que eu pegue esse número natural e multiplique pela lista dos números naturais, por todos os naturais que existem. Aí eu vou encontrar todos os múltiplos daquele número, que no nosso exemplo aí são os múltiplos de 2. E os múltiplos de 2 é nada mais, nada menos do que todos os naturais pares, ok? Todo natural par, ele é um múltiplo de 2, ele é divisível por 2, o 2 é fator deles, ok? Então aí eu tenho um conjunto dos múltiplos de 2, o conjunto dos múltiplos naturais do 2, né? Vamos a um outro exemplo. Certo? Vamos pegar aqui o conjunto dos múltiplos de 3. Então, procedendo como no exemplo anterior, o conjunto dos múltiplos naturais de 3, nós vamos representar assim. E aí, para obtê-los, é só pegar o 3 e multiplicar por todos os números naturais. Então, 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18 e assim por diante. É um conjunto infinito, caso o número que eu queira encontrar os múltiplos seja diferente de 0, ok? Então esse é o conjunto dos múltiplos. Esse é o conjunto dos múltiplos de 3. Aí vamos ver mais um exemplo. Ali eu quero o conjunto dos múltiplos de 5. Uma coisa que a gente nota quando está construindo o conjunto dos múltiplos de um determinado número é que aparece tanto o 0 quanto o próprio número, certo? No caso dos múltiplos de 2, veja que um dos múltiplos é o 0 e o outro é o próprio 2. Então, o 0 sempre vai aparecer, porque como eu multiplico pelos naturais e 0 é um número natural, o 0 sempre vai aparecer. E como 1 é um dos números naturais, toda vez que eu multiplicar o número por 1, vai dar ele mesmo. Então, o 0 e o próprio número vai ser dois múltiplos que é garantido aparecer no conjunto, ok? O mesmo acontece ali, aparece tanto o 0 quanto o 3, ok? E aí vamos continuar aqui com o exemplo C para determinar o conjunto dos múltiplos de 5. Então, usando a nossa notação, o conjunto dos múltiplos de 5 e os múltiplos que a gente está encontrando só são os naturais. Por isso tem o símbolozinho ali do conjunto dos números naturais. Então é só pegar o 5 e multiplicar por essa lista de números. Então 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. E assim por diante. Observe que quando eu estou determinando o conjunto dos múltiplos de um determinado número, vai sempre aumentando da mesma quantidade. Quando eu fiz lá os múltiplos de 2, aumentava de 2 em 2. Quando eu fiz do 3, aumentou de 3 em 3. E agora fazendo do 5, aumenta de 5 em 5. Certo? Então, o que a gente nota aí, né, que eu já chamei a atenção para os dois exemplos anteriores, é que 0 é sempre múltiplo, né? E como eu estou encontrando os múltiplos de 5, o 5 vai aparecer também. Então, ali eu tenho um conjunto dos múltiplos de 5. Mais um exemplo, os múltiplos de 0 agora, certo? Aí, o conjunto dos múltiplos de 0, ele é bem especial porque, observe, que eu teria que pegar o 0, né? E multiplicar por todos os números naturais. Só que quando eu multiplico qualquer natural por 0, a resposta vai ser sempre igual a 0. Então, os múltiplos serão todos iguais a 0.
Isto é, esse conjunto vai ser formado apenas pelo zero. Então, observe que, comparando com os exemplos anteriores, quando eu peguei números diferentes de zero para determinar seus múltiplos, eu obtenho infinitos múltiplos, certo? O conjunto dos múltiplos sempre é infinito. Agora, quando eu peguei o zero, foi o único conjunto que foi finito e só é formado por um único elemento. Então, zero, veja que apareceu em todos os exemplos como múltiplo, né? Então, zero é múltiplo de todos os números naturais, inclusive dele mesmo, ok? E em relação a ele só tem só existe um múltiplo do zero, que é o próprio zero, ok? É isso que a gente nota quando observa esses 4 exemplos que eu fiz aí. Aí, nesse caso, vamos anotar essas observações, né? A gente notou o seguinte. Então, note que se um número natural é diferente de zero, se um número natural é diferente de zero, ele possui infinitos múltiplos. Ok? Essa foi a primeira coisa que a gente notou, né? A gente notou também que o zero é múltiplo de todos os números naturais. Ou seja, o zero sempre aparecia lá nos conjuntos que a gente estava construindo. E a terceira observação é quando a gente foi determinar os múltiplos do zero, a gente viu que o único múltiplo que ele tem é ele mesmo, certo? Então, o zero possui um único múltiplo, que é o próprio zero. Aí outra coisa que a gente observou é que todo natural é múltiplo dele mesmo, né? Então, vamos anotar isso também, que todo número natural é múltiplo dele mesmo. Ok? Então, com isso fica estabelecido a definição de múltiplo de um número natural, né? E vimos também aí como encontrar todos os múltiplos de um determinado número natural, ok?